Primeira questão. A placa de regulamentação, a gente olha para a placa, a gente olha para a placa, ela é vermelha. Regulamentação indica que a área, via ou faixa, vamos para o item A, impede a circulação. Quando o item aqui começou com impede a circulação, é tipo uma proibição. E a gente sabe que para ter uma proibição na placa tem que ter aquela faixa diagonal vermelha, né? O item A, impede a circulação de caminhões e furgões. Na placa não tem nenhuma proibição. Então, o item A não pode, né? Não está impedindo nada, dispensa o item A. O item B, se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. Ele está especificando um tipo específico de caminhão do tipo furgão. E nenhuma placa faz essa distinção assim tão direta, especificando que só pode andar naquela via um tipo de caminhão específico, né? Ele exagerou aqui, dispensa o item B. O item C se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. A placa não tem nenhuma proibição e tem um caminhão desenhado. Então, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões, está muito bom. Dispensamos o A, dispensamos o B, o C está no páreo. Vamos para o item D. Se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Ele nem falou que era caminhão, e lá tem um caminhãozinho desenhado, mas disse que era circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Ele não falou nem caminhão, mas disse que era um veículo de transporte de produtos perecíveis. Então, dispensamos o A, o B e o D, né? O D também está transporte de produtos perecíveis. Ele especificou um carro que leva um tipo de produto específico. Já o item C se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Por mais que você não lembre o nome da placa, o item C é o mais coerente dos quatro. Primeira, item C. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Tudo de boa? Sei que o clima tá pesado aí, o pessoal aí, mas como vocês estão aqui, a gente tem que continuar, hein? Segunda, diante da placa de regulamentação, eu mandei até para o coordenador, mandei os vídeos, mandei as conversas, mas acho que eu também não vi ainda não. Diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa vermelha, ela tem uma proibição, que é uma diagonal vermelha, tem uma seta que ia para frente e virou à esquerda. Então, algo do tipo proibido virar à esquerda. Qual deve ser a ação do condutor? Aqui ele não perguntou o nome da placa. Ele perguntou a ação do condutor. Deve virar à esquerda? A placa diz que é proibido, então dispensa o item A. O item B, não deve virar à esquerda? Praticamente é o que diz a placa, né? Mas vamos ver os outros itens para ter certeza. C, não deve virar à direita? Ele não proíbe virar à direita, então dispensa o C também. D, deve virar à direita? Ele pode ir em frente também, né? Então, o que a placa diz é não deve virar à esquerda. Segunda questão, item B de bola. Terceira, diante da placa de regulamentação, a placa ela é vermelha, ela não tem apenas uma proibição, ela proíbe duas coisas. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para as operações de carga e descarga. A placa tem uma letra E e a letra E é relacionada a estacionamento. A placa tem não apenas uma, mas tem duas proibições. O item A não proibiu nada e falou em operação de carga e descarga. Então, vamos para o item B. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de embarque e desembarque de passageiros. O item B não falou de estacionamento. O item B não falou de proibição. Está só dizendo que pode colocar. Vamos ver o C. Pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados? Ele está dizendo que pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. A placa ali não tem nada a ver com sábado, nada com domingo e nada com feriado. Até agora os três itens foram um pouco incoerentes. O item D,
Em nenhuma hipótese pode parar. Em nenhuma hipótese é uma proibição. Em nenhuma hipótese é uma proibição, né? Pode parar, primeira proibição. Ou estacionar, segunda proibição, o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Terceira questão, a única que falou em proibição foi o item D. Os outros itens só falaram em pode colocar, pode colocar, pode colocar. Então, por coerência, né? D é o item correto. Quarta, diante da placa de regulamentação, siga em frente ou à direita, está ali a setinha para frente, uma seta para a direita. Qual deve ser a interpretação do condutor quanto ao sentido de circulação dos veículos? O item A é proibido? Para aparecer a palavra proibido, tinha que ter uma proibição lá na placa, né? Uma faixa diagonal vermelha. O item B, é obrigatório seguir em frente ou à esquerda? A placa diz que é obrigatório seguir em frente ou à direita. Dispensamos o A, dispensamos o B. O item C, é obrigatório seguir à esquerda? A placa diz que é obrigatório seguir em frente ou à direita. Então, dispensamos A, B e C. O item D, é obrigatório seguir em frente, é o que diz a placa, ou à direita, é o que diz a placa. Então, quarta, item D de dado. Quinta, diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa, ela tem uma proibição. E aquele movimento ali, pessoal, é um movimento de um retorno. Ele foi em frente e virou o carro no sentido de 180 graus, né? Voltando para no sentido contrário que ele estava indo. E esse retorno ele fez pelo lado esquerdo, né? Então, a placa é algo sobre proibido retornar à esquerda, né? Algo parecido com isso. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, deve retornar na via? Ele está proibindo retornar à esquerda. Então, o item A, deve retornar na via, está dispensado, que ele está proibido retornar. O item B, não deve virar à direita? O que a placa fala é sobre o proibido retorno, né? No caso aqui, o proibido retorno à esquerda. Dispensamos o A e B. O item C, deve virar à esquerda na via? A placa é uma proibição e ele falou que deve virar. Ele falou à esquerda, enquanto aqui é proibido retornar. Dispensamos A, B e C. O item D, não deve retornar na via. O mais correto seria não deve retornar à esquerda, mas, como dos 4 itens, o item D é o mais correto. É o único que fala em proibido retornar. Quinta, item D de dado. Sexta, a placa de regulamentação. A placa ali está apontando para baixo. Indica início de trecho em declive na via. A placa ali não fala em nenhum momento sobre declive. Em nenhum momento ali ela está falando sobre declive. Ela está com a placa, tem uma seta apontando na diagonal, né? O item B, passagem obrigatória à direita. Ela está apontando para a direita aqui na diagonal. O A foi dispensado porque falou em declive. O item C, sentido proibido de circulação da via. Não tem nenhuma proibição ali na placa. Não tem nenhuma proibição na placa, nenhuma faixa diagonal. Dispensamos o A e o C. O item B está no par e o item D, conversão à direita no cruzamento. Na placa não tem um símbolo de conversão. Geralmente a conversão vai de baixo para cima e vira à direita ou à esquerda, que não tem símbolo de conversão. Então, por mais que você não saiba o nome da placa, nós eliminamos o item A, falou em declive, lá não tem declive. Eliminamos o item C, que é uma proibição, lá não tem proibição. Eliminamos o item D, que ele fala em conversão, lá não tem conversão. Sobrou o item B de bola. Passagem obrigatória à direita. Sexta, item B de bola. Por mais que você não saiba o significado da placa, o nome da placa, você eliminou os 3 itens e sobrou um. Possivelmente a resposta. A sinalização vertical é classificada de acordo com a sua função. Sinalização vertical são as placas, compreendendo os seguintes tipos:
Sinalização vertical, ela é dividida em placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação. As cenas de regulamentação, na maioria, redondas, né? Com exceção de preferência e a parada obrigatória, são na cor vermelho, branco e preto. As de advertência são amarelas ou laranjas, são avisos, são alertas do que vem à frente. De regulamentação, se você descumprir, você vai ser multado. As indicações, elas indicam serviços auxiliares, lhe indicam localização, lhe indicam quilometragem, lhe indicam distâncias, início e término, né? Elas indicam coisas, né? Pontos turísticos. Então, a sinalização vertical é dividida em regulamentação, advertência e indicação. Sétima, item D de dado. Oitavo, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa de advertência, ela tem ali uma curva fechada. Sempre que aparece a curva fechada, aparece o nome da placa, palavra acentuada. Além da curva fechada, ela tem duas curvas. Primeira curva, segunda curva. Sempre que aparece duas curvas, aparecem as palavras curva em S. Então, nós já sabemos que no nome da placa tem que ter a palavra acentuada e tem que ter as palavras curva em S. O condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta o item A. Pista sinuosa. Pista sinuosa tem que ter 4 curvas. Então, dispensa a pista sinuosa. O item B, curva acentuada à esquerda. Apareceu a palavra acentuada, mas não apareceu curva em S, né? Ele disse aqui que a curva é à esquerda, só que a primeira curva, que é o que sempre vem no nome da placa, é a primeira curva. A primeira curva aqui é para a direita, porque a gente sempre lê a placa de baixo para cima. A primeira curva é para a direita. Então, dispensa o item B. O item C, curva acentuada, porque ela é fechada, em S, porque são duas curvas, à direita, porque a primeira curva é para a direita. Então, o A e o B foram dispensados, o item C está no par, né? Está muito bom. E o item D, estreitamento de pista à direita. Não tem desenho de estreitamento ali na placa, sobrando o item C. Oitava, item C de casa. Nona, as placas. Essas placas são placas de serviços auxiliares. São de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. O item A, o item B, o item C e o item D estão dizendo que a primeira placa se trata de serviço telefônico. Se as quatro confirmaram, então é verdade, né? As 4 confirmaram e a resposta certa tem que ser uma das 4. Já o próximo desenho ali, um garfo e uma colher, o item A diz que é hotel, o item B, C e D diz que é restaurante. Hotel é o desenho de uma cama, restaurante é o desenho do garfo e a colher. Então, dispensamos o item A, que disse que era o hotel, e ficou agora entre o B, C e D, porque o garfo e a colher se trata do restaurante, a placa, o nome dela é restaurante. O que vai decidir é o trenzinho ali de frente. O trenzinho de frente. O item B diz que essa placa é pronto-socorro. Trem com pronto-socorro. Pronto-socorro tinha que ser uma cruz, né? Então, dispensa o item B. O item C, terminal rodoviário, só que lá tem um trem. No rodoviário tinha que ser um ônibus. Então, dispensa o item C, sobrou o item D. Serviço telefônico, restaurante e terminal ferroviário, sendo que a última placa é um trem. Então, nona, item D de dado. Décima, as placas. Novamente apareceram 4 placas de serviços auxiliares. A primeira placa é um ônibus de frente, às vezes aparece um chapéuzinho aqui em cima dela. A segunda placa é um pneu. A terceira placa é a letra I. E a quarta placa, o cara está aqui numa cabine, falando aqui com o motorista do veículo. São placas de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. O item A, parada de ônibus. Lembrando que não tem essa placa parada de ônibus.
A placa que tem mais próximo da parada de ônibus é o ponto de parada, mas não tem a placa parada de ônibus. Então, dispensamos o item A. O item B, terminal rodoviário, é justamente quando o ônibus está de frente, e às vezes aparece uma casinha lá em cima. Terminal rodoviário. O item B, a primeira placa está certa. Segunda placa, serviço mecânico, só que lá tem um pneu borracheiro. Serviço mecânico teria que ser uma chave de grifo. Então dispensamos o item B. Vamos para o C, terminal rodoviário, está batendo. Borracheiro, também está batendo. Informação turística, referente à letra I, informações turísticas. E pedágio, referente à placa do pedágio. O A foi dispensado, o B também, o item C está no páreo. Vamos só olhar o item D, só por curiosidade. Ele falou também em parada de ônibus, só que a primeira placa ali se trata de terminal rodoviário. Então, 10ª questão, item C de casa. 10ª questão, item C de casa. 11ª, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa amarela, tem um carrinho e tem algumas coisas saindo aqui do pneu. A gente falou sobre isso, que sai ali do pneu são pedrinhas chamadas de cascalho, né? Quando tem essas pedrinhas na via e o pneu passa com a lateral nas pedrinhas, elas podem ser arremessadas para o lado, né? O condutor deve estar alerta devido, item A, as obras na pista com risco de acidente. A placa de obras é na cor laranja, né? Ali a placa está amarela. O item B, a possibilidade de alagamento da via. Ali na placa não tem nem nada sobre, faça referência à água. O item C, a área com riscos de acidente por possibilidade de cascalho na via. Até que enfim um item falou em cascalho, né? Até que enfim um item falou em cascalho. Então, dos três até agora, os 3 itens, o C é o mais correto. O item D, a pista irregular. Pista irregular, aquela pistazinha que parece um chocolate que eu gosto, a Lacto Lance. Ela tem 3 sonhos de valsa em cima, né? Então, também não é o item D, sobrando o item C. 11ª, item C. Décima segunda, a placa de regulamentação. Deixa eu olhar lá para a placa. Ela tem uma proibição e ela tem ali uma seta sentido para frente, né? Tá dizendo que não pode ir à frente, né? Alguma coisa desse tipo. Estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de, o item A, virar à direita. Lá não proíbe virar à direita. Então dispensa o item A. O item B, estacionar na via, não fala sobre estacionamento, então tem a letra E. Então dispensa o item B. O item C, virar à esquerda, a placa não tem desenho de virar à esquerda. Dispensa o item C. D, seguir em frente, a placa proíbe seguir em frente, com a seta para frente. Então, 12ª, item D de dado. Diante da placa de advertência, apareceu o que parece um ônibusinho, só que lá em cima tem uma anteninha que liga a energia, né? Essa placa aqui é a placa bonde, né? O condutor deve estar alerta, pois na via há circulação de bonde. 13ª, item C de casa. 14ª, diante da placa de regulamentação, tem lá um pedestre, né? E tem uma proibição ali e tem um pedestre. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é permitida. Deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é permitida. A placa diz que é proibido pedestre, né? Então o item A é dispensado. O item B, não deve se preocupar, pois a passagem de pedestres é proibida. A placa diz que é proibido pedestres. O item C,
manter a atenção na presença de pedestres na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres. O item B e o item C, as duas afirmam que a placa diz que é proibido o trânsito de pedestres, só que o item B diz que não deve se preocupar, o item C diz que tem que manter a atenção na presença de pedestres na via, mesmo sendo proibido. Então, o C já está bem mais correto que o B, porque você tem que se preocupar, você não pode ficar despreocupado que pode aparecer um pedestre ali. Então, o A foi dispensado, o B foi dispensado agora porque o C está bem melhor que o B. Vamos analisar o D. Não há necessidade de manter velocidade compatível com o local. Então, não tem nada a ver com a placa só pedestre, né? Então, 14ª, item C. Manter a atenção na presença de pedestres na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres. 14ª, item C de casa. Só por curiosidade, vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Estou entendendo perfeitamente. Tudo ok. Beleza, então. Diante da placa de advertência, a gente olha para a placa, ó, tem dois sentidos. A placa aqui tem dois sentidos. O condutor deve estar alerta. Tem dois sentidos e aqui tem um fim de um canteiro central, ele acabando ali. A placa sempre se lê de baixo para cima e ele acaba aqui. Ao fim da pista dupla frente, ó, era pista dupla e ela vai se tornar pista simples, não está mais dividida pelo canteiro central, né? Mas vamos ver o item B. Ao início da divisória de sentido na pista à frente, a verdade aqui é o fim, né? O início seria lá em cima, o canteiro central aqui é o fim. Então dispensa o item B. Ao final do túnel na pista à frente, a placa ali não tem nada a ver com túnel, ali é o canteiro central. Então dispensa o item C. A entrada e saída única de veículos na via à frente. Ali não tem entrada nem tem saída de veículos. Eliminamos o B, o C e o D. Se tinha alguma dúvida que era A, não tem mais, porque eliminou os outros itens, né? Então, 15ª, item A de avião. 15ª, item A de avião. Décima sexta, diante da placa de regulamentação, a placa ali tem uma proibição, ela tem ali uma conversão à direita, né? Uma curva para a direita. Qual deve ser a ação do condutor? Ele está perguntando o que é que o condutor deve fazer. O item A, não deve virar à esquerda. A placa diz que é proibido virar à direita. Então, dispensa o item A. B, não deve virar à direita. É exatamente o que diz a placa. O item C, deve virar à esquerda. A placa tem uma proibição. O item D, deve virar à direita. A placa tem uma proibição. Então, 16ª, item B de bola, não deve virar à direita. Décima sétima, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa, ela apareceu aquelas setinhas. Sempre que aparecem essas setinhas numa placa de advertência, no nome da placa vai aparecer a palavra limitada, porque é uma placa de advertência. E as setinhas estão em pé ali, estão na vertical. Se estão em pé na vertical, essa placa está relacionada à altura. O condutor deve estar alerta quanto? Item A, altura máxima do veículo, com ou sem carga, pois a via à frente tem limitação de altura. O item A falou de altura. O item B, a largura máxima, ali na posição daqueles triângulos ali é a altura. A largura deveria ser eles na horizontal, apontando para o centro. Então, dispensa o item B. O item C, ao peso máximo, a placa ali ela fala sobre a altura, dois setinhas ali, triângulos na vertical. Se fosse ao peso, era apenas uma seta apontando para baixo. Então, dispensamos o item B, dispensamos o item C. O item D, ao peso máximo da carga transportadora. Peso máximo seria a setinha apontando para baixo. E ali, estão na vertical, está relacionado à altura. O único item que falou de altura foi o item A.
Então, 17ª, item A de avião. Décima oitava, qual o nome da placa? A placa tem uma palmeira ali, ou um coqueiro, e o vento, né? O vento tá forte, já tá levantando as folhas ali da árvore, né? O item A, vento forte. O item B, vento lateral. O item C, cuidado, vento forte. O item D, vento à direita, né? Aquela placa ali se trata de vento lateral, é o nome da placa. É o que a pergunta faz ali, o enunciado, né? Qual o nome da placa? Vento lateral. 18ª, item B de bola. 19ª, qual o nome da placa? É uma placa de serviços auxiliares, na cor azul, tem uma cama desenhada. O nome dessa placa aí é hotel. Indica onde tem hotel, né? Se a pessoa quer dormir e tudo. 19ª, item A de avião. 20ª, qual o nome da placa? A placa de regulamentação, ela é vermelha, branca e preta, ela tem um risco ali no meio. Essa placa é a placa alfândega. Tem fronteiras e aeroportos internacionais. 20ª, item C de casa, alfândega. 21ª, qual o nome da placa? Ela tem um nome pare, só que ela não é de regulamentação, ela é amarela. E a placa amarela, ela indica o que vem à frente, né? Parada obrigatória à frente é o nome da placa, né? 21ª, item C de casa. 22ª, qual o nome da placa? Tem uma proibição, e tem um desenho ali que deveria ser uma buzina, mas parece mais uma corneta, né? Mas simboliza a buzina. Ele quer saber o nome da placa. O nome da placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 22ª, item B de bola. 22ª, item B de bola. 23ª, qual o nome da placa? Aqui, pessoal, ali é o início do canteiro central, só que aqui as mãos têm o mesmo sentido. É uma via de sentido único. As setas estão para cima. O item A, pista dividida. O item B, início de pista dupla. Pista dupla tem que ter sentidos contrários. Aqui está o mesmo sentido. C, fim de pista dupla. Fim seria se o canteiro central estivesse embaixo, né? Mas ele está lá em cima. Então dispensamos o item B, dispensamos o item C. E pista dupla tinha que ter dois sentidos, tem apenas um. O item D, início de canteiro central, não tem essa placa. Início de canteiro central. O nome da placa é pista dividida. 23ª, item A de avião. 24ª, qual o nome da placa? Uma placa que tem bastante aqui na nossa região, né? Saliência ou lombada, o famoso quebra-mola, né? Saliência ou lombada, o famoso quebra-mola. 24ª, item B de bola. 25ª, qual o nome da placa? A placa lá tem um carrinho, tem ali tipo uma montanha, uma serra, e está desmoronando ali os pedaços da serra ali, estão caindo. O item A, pista escorregadia. Se fosse pista escorregadia, tinha que ter aqui o escorrega aqui do veículo aqui, né? Não tem. Pista estreita. Não tem. Área com desmoronamento. Tem lá as pedras caindo da serra, né? A única que falou em desmoronamento foi o item C. O item D, sentido único. Não fala sobre sentido ali. E sim, área com desmoronamento. 25ª, item C de casa. 26ª, qual o nome da placa?
O item A, Cruz de Santo André? Não. Passagem de nível sem barreira, passagem de nível com barreira e linha férrea, né? O nome da placa aí, passagem de nível sem barreira. A passagem de nível com barreira é uma cerquinha, né? Então, 26ª, item B de bola. 27ª, qual o nome da placa? Qual o nome da placa? O item A, altura limitada. A palavra limitada aparece nas placas de advertência, né? Nas placas vermelhas, quando aparecem aquelas setinhas, aparecem as palavras máxima permitida. Altura limitada é placa amarela. Item B, largura limitada. Largura, as setinhas tinham que estar na horizontal, apontando para o centro, só que eles estão na vertical. Então já não é largura. E limitada só aparece nas placas amarelas. O item C, largura máxima permitida. Largura quando as setinhas estão na horizontal apontando para o centro, mas elas estão na vertical. Então dispensamos até agora A, B e C. O item D, altura máxima permitida. As setinhas estão na vertical, relacionadas à altura, e quando aparecem as setinhas nas placas de regulamentação, aparece a palavra máxima permitida. Então, 27ª, item D de dado. 28ª, um silvo de apito breve significa. Um silvo de apito é o barulhinho do apito do agente, né? Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. 3, e um silvo longo, diminua a marcha. Ele pergunta aqui, um silvo breve é siga. 28ª, item D de dado. 29ª, um silvo de apito longo significa. O silvo de apito longo significa diminua a marcha. 29ª, item A de avião. Qual o nome da placa? Tem ali o adulto e uma criança. Essa placa sempre ela está relacionada a alguma coisa de escola, né? Travessia de estudante, passagem de escolares, área escolar e o item D, passagem sinalizada de escolares. Passagem sinalizada tinha que ter aparecido ali a faixa de pedestre ou a ciclovia, não apareceu, então dispensa o item D. O item A, B e C fala sobre escola ou estudantes, mas o nome da placa aí é área escolar. 30ª, item C. Então, pessoal, terminamos aqui as questões.